Boa tarde. Muito obrigada, Adriano Nogueira, meu dileto amigo. Eu realmente estou virando patrimoniada da casa. É o sexto? Eu tive nos 6? Jesus. Tem uma razão, sou cearense. Assim como tantos outros colegas aqui, apesar de não estar em Fortaleza, né? Estou em Brasília e na cadeira 2E do avião. Falamos tanto de avião aqui, adoro avião, Paulo. Ou 2F, ou 3F, qualquer F é sempre muito bom, é janela, exatamente. Mas vamos lá. Primeiramente, gratidão pelas pessoas que aqui me acompanham nesse painel, Cleiton, Paulo, João, Patriciana, Patrícia, duas partes. Eu, que? Bom, vamos às nossas discussões, que acredito que são muito interessantes, pois tratam do tema da minha vida. Completamente apaixonada por sustentabilidade. E perceber que essa agenda, que não é apenas uma etiqueta, está fazendo parte da estratégia das organizações, muito me honra, muito me deixa feliz. Hoje, você ter um negócio sustentável e você ter também um negócio rentável. É também você poder perceber que isso faz diferença na transformação da sua cidade, né, do seu estado, do seu país. Então, para mim, é uma honra, como diretora de Relações Corporativas do Grupo Ambipar, estar aqui com vocês. A Ambipar é uma empresa que não apenas abraça a sustentabilidade na sua essência, mas também transforma essa visão em ações concretas e impactantes. E eu vou pedir para passar um vídeo rapidinho da Ambipar para vocês conhecerem a magnitude do que é a nossa empresa, que está em 41 países, com 500 bases no mundo. A Ambipar é uma empresa brasileira, líder global em soluções ambientais. Presente em 6 continentes e 41 países. Ambipar é economia circular. Valorizamos mais de 3 milhões de toneladas de resíduos por ano. Ambipar é descarbonização. Com uma reserva ambiental na Amazônia do tamanho da Bélgica. Ambipar, líder global em soluções ambientais. Bom, dito isso, vamos então... Patriciana, eu dei uma estudada em todas as ações, não todas, evidentemente, mas todas é maneira de falar, do grupo Pague Menos, né, em toda a sua agenda de sustentabilidade. É uma agenda muito ambiciosa, né? E, pelo que a gente conversou ali rapidinho, vocês vão chegar longe e espero que seja um case de sucesso para todo o segmento, né? Das lojas, da rede, né, de farmácias no país. Vocês têm atualmente 86% unidades que já utilizam energia solar, coletoras de coleta seletiva para descarte de medicamentos, que é um produto sensível, onde nós já temos acordos setoriais voltados para a logística reversa. Né? Foram premiados, reconhecidos com o prêmio ESG nas categorias integração, na categoria de suprimentos e resíduos. E, nesse contexto, em que a sustentabilidade não apenas mitiga riscos, mas efetivamente gera valor e diferenciação estratégica, o grupo Pague Menos tem enxergado o empreendedorismo sustentável dentro de um modelo de negócio. Por tudo que eu percebi, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e como a economia circular, por meio da logística reversa e parcerias com empresas que são especializadas na logística reversa, que é uma temática sensível, como nós já falamos, pode pode trazer oportunidades concretas de inovação e crescimento para o setor.
Obrigada, Kathleen. Obrigada mesmo pela pergunta. Queria agradecer ao Adriano pela oportunidade de participar desse painel. Lá na Pague Menos, a gente tem uma máxima que diz que a gente só ama quem conhece. Então, eu queria dar um passinho atrás. Eu sei que nós estamos numa plateia de cearenses, então boa parte conhece muito ou muito bem, mas eu não posso perder a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, porque quando a gente fala sobre a gente, vocês aprendem um pouco mais, conhecem um pouco mais e passam a amar ainda mais, né? Então, a Pague Menos, ela sempre teve dentro da sua estratégia 3 pilares, que a gente chamava como inovação, conveniência e cidadania. E aí, por estar participando desse painel que fala sobre sustentabilidade, na época que a Pague Menos foi fundada, não existia a siglinha ASG, não existia esse conceito com o nome sustentabilidade. Sustentabilidade é algo muito mais presente nas nossas vidas nos dias de hoje, né? Então, para a gente, essa sustentabilidade, essas ações para fazer com que a empresa se perpetuasse, a gente traduzia como cidadania. Porque na hora que a gente é uma empresa que tem o grande propósito de fazer com que os brasileiros vivam plenamente, onde a gente leva saúde com amor para os 4 cantos do Brasil, porque nós estamos presentes em todas as unidades da federação, são quase 1.700 lojas, 26 mil colaboradores. Então, quando a gente fala de saúde com amor, cuidar do planeta, cuidar da terra, cuidar de onde a gente é inserido. Por outro lado, cuidar da comunidade, cuidar dos colaboradores, mais ainda, cuidar das nossas parcerias, fornecedores, né? Sejam eles fornecedores de produto e crédito, fazia todo sentido. A gente traduzia isso como uma empresa cidadã. Era um grande pilar da nossa estratégia. Isso fez com que a gente, em 1993, quando não se falava sobre empoderamento feminino, sobre equidade de gênero, a gente já realizava o maior evento feminino do Brasil, que era o Encontro de Mulheres Pague Menos. Na época, quando a gente resolveu fazer esse evento, o que nos motivou foi uma marca que não é uma marca positiva do nosso estado. O Ceará era conhecido como o maior índice de feminicídio do Brasil. Foi o que nos motivou, na época, a fazer esse evento com o objetivo de empoderar as mulheres. Não existia esse nome. Lá não era isso daí, porque empoderar também é empoderamento feminino. É um tema muito recente, né? Em 93, a gente já tinha isso como estratégia. E as nossas lojas, muito antes de vir toda essa conscientização de Cidade Verde, a gente já trabalhava com uma construção que ela era sustentável. Hoje a gente sabe traduzir como sustentável, mas na época a gente fazia da melhor forma possível, né? De uma maneira que não agredisse, porque a gente tinha muita consciência de que a gente precisava causar impactos positivos na sociedade e mitigar o máximo possível de qualquer impacto negativo que, porventura, a gente tivesse que fazer. Então, já tinha essa consciência. E as nossas lojas, dentro do nosso planejamento estratégico que a gente desenhou em 2020, para ir até 2030, com marcos temporais de 2023, 2025 e até 2030, a gente teve o desejo de fazer, então, uma loja verde. Mas acreditem, na hora que a gente foi criar todo o protocolo do que seria essa loja verde, quase todas as nossas lojas iriam conseguir receber o selo EDGE, porque a gente já tem dentro do nosso processo de construção esse cuidado. Então, ao invés de fazer uma loja verde, nós estamos lutando e melhorando ainda mais os nossos processos para que todas as nossas lojas, que já tinham isso como essência, fiquem ainda melhor e possam receber esse selo. Então, essa tem sido um pouco da nossa história, né? De tentar cada vez mais formar os nossos colaboradores. Então, a gente entende que é responsabilidade também nossa, na hora que a gente entra no mercado e a comunidade nos escolhe, porque a gente fala que arroz é commodity, que feijão é commodity, mas commodity mesmo é medicamento, porque o meu é exatamente igual a de todos os meus concorrentes. Então, são os meus colaboradores que vão fazer a diferença para os clientes escolherem a nossa loja. Então, na hora que a comunidade escolhe a Pague Menos, a gente precisa retribuir para essa comunidade. Então, foi assim que a gente fez a universidade corporativa, capacitando os nossos colaboradores, e além fronteira, então, a gente oferece alguns cursos de formação também para outros
o cidadão comum, né, que queira. A Pague Menos ela tem um trabalho muito forte que faz mobilidade na arquitetura social. Hoje eu tenho como diretor um colaborador que ele foi entregador. Ele era entregador, na hora da entrevista, para ser entregador, precisava ter bicicleta. Ele mentiu. Ele disse que tinha bicicleta sem ter. A primeira semana, ele fez entrega correndo, porque ele tinha dito que tinha bicicleta, no dia fez correndo. Naquela época, lá, existia um pagamento semanal. Com o primeiro dinheiro que ele recebeu, ele já comprou a bicicleta. Foi entregador, de entregador ele virou assistente de balcão, ele foi para o caixa, do caixa ele foi para ser o vendedor mesmo, o balconista, do balconista ele fez um curso de gestão, assumiu como gerente de loja, de gerente de loja ele foi para supervisor. Hoje ele é diretor de operações dentro da nossa estrutura, né? Mostrando como a gente dá essa oportunidade. E eu acho que isso é falar de sustentabilidade, né? Isso é muito forte. 60% de todos os farmacêuticos que estão dentro da nossa estrutura, eles estão formados como farmacêutico, porque nós demos uma bolsa de ensino superior para eles de farmácia. Então, a gente também está fazendo esse trabalho forte de formar essa população. E, assim, eu poderia passar aqui horas falando sobre inúmeros trabalhos que a Pague Menos é reconhecida como doação de ambulância, onde a gente ia para a televisão e perguntava qual é a instituição que mais merece ganhar uma ambulância. E a gente distribuía gratuitamente ambulâncias, fazendo uma parceria público-privada, entendendo que o hospital público deveria, sim, ter a ambulância, mas se ele não consegue ter e a gente quer atender bem os brasileiros, a gente pode fazer esse pedaço também, né? Então, a gente doava ambulância, doação de cadeiras de roda. A gente teve um trabalho fortíssimo junto com os Correios, onde a gente distribuiu sementes da moringa. Foi feito um estudo na universidade aqui do Ceará, estimulado pela nossa empresa, né? A gente participou e viabilizou, patrocinou esse estudo. E a moringa é uma planta que, se a semente dela for macerada e colocar em 1 litro d'água, a moringa tem a capacidade de decantar essas impurezas, e aí, depois dessas águas, com as impurezas decantadas, ferve-se e ela torna potável. E a gente fez um trabalho com os Correios para poder distribuir no sertão do nosso Brasil, em especial no sertão do Ceará e dos outros estados do Nordeste, sementes de moringa para conscientizar a população sobre a importância de beber água saudável. Não dá para a gente falar de ser uma empresa de saúde se a gente não promove essa conscientização. E a gente aprendeu fortemente que, na área de saúde, a informação fideliza. Então, no mundo onde veio a internet, que democratizou a informação, mas aí você não sabe o que é fato e o que é fake, ter alguém para fazer essa curadoria faz muito sentido. Então, a Pague Menos ela se propôs a ser essa grande curadora. Então, a gente tem uma plataforma com maior volume de usuários no canal do YouTube e nas mídias sociais, com conteúdos de saúde. A gente coloca médicos parceiros para falar sobre os temas mais importantes. Qual fator de proteção é o mais ideal para o meu tom de pele? O que eu tenho é gripe, resfriado ou é Covid, né? Porque hoje ainda está aí o Covid. Então, assim, a gente é muito feliz de ter descoberto essa consciência de ser uma empresa sustentável antes mesmo que ela fosse obrigada. E hoje a gente usufrui, porque existem linhas de investimento para quem é sustentável, existem alguns tipos de estímulo com muita alegria. A gente pode dizer que dentro da CVM foi criado um selo para as empresas ASG. E a Pague Menos, sem esforço algum, ela entrou dentro dessa primeira listagem como uma empresa que ela tem ações sustentáveis que geram impacto, né? E aí eu podia, como eu disse, falar aqui horas e horas, muitas palavras, mas mais do que palavras, as imagens são muito impactantes. Se a gente está falando sobre sustentabilidade, eu queria pedir ajuda aí, não sei como é que está o pessoal ali, se dá para pedir. Eu queria um vídeo que fala um pouquinho sobre o que é ser mulher na Pague Menos, porque eu tenho muito orgulho de ser a presidente do conselho da Pague Menos, ser mulher. Eu não estou sozinha no conselho, nós somos em 3 mulheres, e as mulheres na Pague Menos são levadas muito a sério. Nós somos maioria, já há muito tempo, mais de 60% do nosso quadro são mulheres. Nós somos maioria em alguns níveis de liderança e a gente tem lutado para cada vez mais as mulheres serem entendidas dentro do seu valor. Eu acho que um país como o nosso, cheio de potencialidades, mas também com muitos problemas a serem resolvidos, desprezar uma força que é a população feminina é miopia. Então, que a gente possa, nós empresários, gestores, empreendedores, entender a força da mulher
e utilizá-la como um grande agente positivo dentro da instituição. Então, eu queria soltar o vídeo para dizer o que é ser mulher na Pague Menos. Significa fazer parte de uma rede de 26 mil pessoas, onde 60% são mulheres. Significa ocupar espaços. 69% da nossa liderança é feminina. Hoje temos mulheres na diretoria, no C-Level e na presidência do Conselho de Administração. Significa acolhimento, com programas como Meu Lugar de Fala, que oferece apoio a colaboradoras vítimas de assédio moral, assédio sexual, violência doméstica e discriminação. Significa fazer parte de uma empresa que tem o selo Women on Board e faz parte de um seleto grupo de 8% das companhias listadas que possuem 3 ou mais mulheres no conselho de administração. E seguimos ampliando esse número. Significa trabalhar em uma empresa que apoia os movimentos ONU Mulheres e Mulheres 360, reafirmando nosso compromisso com a equidade de gênero dentro e fora da companhia. Pague Menos. Aqui as mulheres inspiram, transformam e lideram. Obrigada. Sensacional, Patriciane. Eu sou uma cliente Pague Menos. Clientes inteligentes são clientes Pague Menos. Adorei. E confesso a você que eu tinha, né, muita vontade que Pague Menos chegasse em Brasília. Chegou já tem um tempo. E quando eu cheguei, eu me identifiquei... Desde 2009 que nós estamos presentes em todas as unidades da federação. Eu cheguei estava ansiosa por isso. E quando a Pague Menos chegou em Brasília, eu me senti em casa, né? Pessoal, esse painel é um painel muito interessante, porque ele vai do financiamento verde a Pague Menos, a aço. Então, tem um pouco de tudo. Todos os anos, aliás, todos os semestres, desde a primeira edição, o Adriano Nogueira tem um plano para me deixar bem nervosa nesses painéis, Paulo, porque ele diz assim, você vai falar sobre todos os assuntos e fazer a correlação disso tudo. Né? O interessante é que nós estamos aqui, seja falando de aço, de medicamentos, ou de financiamentos, ou de leis, nós temos algo em comum, que é a sustentabilidade. Né? Seja por meio do fomento ao emprego feminino, né? Considerando que hoje as mulheres sustentam 52% dos nossos lares, de acordo com as últimas estimativas do IBGE, né? Seja com a força que todas as instituições bancárias têm de valorizar essa pauta, né? E que não vem apenas de iniciativas aqui do nosso país, são também iniciativas internacionais. Mas, sem mais demoras, vamos falar de aço. E a ArcelorMittal está aqui, representada pela Patrícia, que tem como um dos maiores legados de sustentabilidade nas suas atividades. Obrigada. A robusta operação de logística reversa para sucata metálica. Alguém sabe aqui que o aço é infinitamente reciclável? Então, vocês imaginam quantas oportunidades de negócio a ArcelorMittal não tem, né, olhando para toda essa cadeia, que precisa de uma estrutura especializada, né, de toda uma frota rastreada, com sistema antifraude, com coleta, com descontaminação, com prensas móveis e por aí vai. Só que por trás do negócio da logística reversa do aço, eu tenho a economia circular. É aí que os nossos olhos se abrem. Nós tivemos recentemente aprovado o Plano Nacional de Economia Circular pelo governo federal, né, que nos abre os olhos para essas questões. E dentro da cadeia da economia circular vem o papel da mulher, né, o papel do empreendedor, daquele que cata a sucata, né, no seu município. E eu vou complementar com alguns dados, né? O Brasil processa hoje cerca de 30 milhões de toneladas de sucata por ano.
dentre os quais 10% é totalmente reciclável, cerca de 70% já vem com aço produzido pela empresa e se origina desse subproduto. Dentro desse tema principal, que é o do nosso painel, transformação da responsabilidade em oportunidades, Patrícia, eu queria saber como que a ArcelorMittal enxerga essa logística reversa, não apenas como uma obrigação prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas também como uma oportunidade empreendedora para gerar novos empregos e oportunidades. A palavra está com você. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, Adriano, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né, compartilhando um painel tão rico. Acho que, Kathleen, você trouxe um ponto que me chama muito a atenção. Porque o painel está muito diverso, desde o ponto de vista de tipos de stakeholders, mas também entre homens e mulheres. E isso é muito bacana. Eu pude assistir a alguns dos painéis e eu acho que o Otimista teve muito esse cuidado, né, nos temas e na diversidade. Bom, realmente a sustentabilidade é um valor, né, na ArcelorMittal. Então, qual que é o nosso propósito? A gente tem sempre que trabalhar olhando para um propósito, senão a gente fica perdido, né? Nosso propósito é produzir aços inteligentes para as pessoas e para o planeta. Então, aí a gente já está olhando a sustentabilidade. E, a partir desse propósito, nós trabalhamos fundamentados em 4 valores: a sustentabilidade, a segurança, a qualidade e a liderança. Então, a partir daí, é tudo que a gente faz, né? Antes de eu entrar na resposta do ponto que você trouxe da economia circular, que ele é muito importante, na verdade, ele está na base da nossa produção, porque a gente utiliza a sucata, de fato, como um dos nossos produtos, e o aço, além de ele ser infinitamente reciclável, ele é 100% reciclável. Então, não tem perda, realmente. Eu queria contar um pouquinho da gente para vocês, né? A ArcelorMittal é líder na produção de aço no mundo. A gente está presente em 60 países, no mundo mais de 127 mil empregados, estamos aí em todos os continentes. A gente tem um núcleo voltado só para pesquisa e desenvolvimento, com quase 2.000 empregados focando em desenvolver tecnologia, economia circular, sustentabilidade, inovação. Essas pessoas estão dedicadas para nos atender no mundo todo, né, com base nisso. Quando a gente vai trazendo uma lupa aqui para a região da América Latina e Brasil, nós somos os maiores produtores de aço. Então, dentro do Brasil, a gente produz quase 50% da produção nacional. Então, a gente está falando aí numa produção de 35 milhões de toneladas de aço ao ano, e a ArcelorMittal produz 15,5. Né? Então, a gente tem muita relevância, a gente está presente em mais de 8 estados, predominantemente ainda no Sudeste, e agora a gente está aqui no Nordeste. E aí, chegando um pouquinho para o nosso estado, que eu não sou daqui, mas já me considero, se vocês me permitem, porque há 2 anos eu estou aqui, e eu fui muito acolhida. Tenho 2 filhos que amam de paixão e que já estão super adaptados. Todo mundo pergunta, né? Acho que criança é um termômetro muito importante, né, nessa hora. Então, muito feliz de estar aqui. E então, olhando para cá, a gente tem uma siderúrgica que tem 9 anos de operação. Então, isso já nos deixa numa posição onde a gente tem a tecnologia de ponta, quando a gente fala em questões de meio ambiente. Né? E dentro dessa história de 9 anos, de uma siderúrgica muito sonhada aqui no estado do Ceará, que começou em 2016, a ArcelorMittal chega em 2023. Né? A gente assume essa gestão e, com muito respeito a todo o legado e a história que foi construída pela CSP, a gente dá continuidade a muita coisa e incrementa isso tudo. Então, assim, o nosso trabalho, ele de fato está na essência da sustentabilidade, que é o pilar, né, esses 3 pontos. Então, é o ambiental, é o social e é o econômico. Como é que a gente olha para esse econômico? Para o desenvolvimento do empreendedorismo local. Então, assim, dentro das nossas ações, a gente traz muito
aproximação, diálogo e transparência com a comunidade do nosso entorno. Então, a gente está fisicamente no município de São Gonçalo do Amarante, né? Então, a gente olha muito para essa região, São Gonçalo, Caucaia, Paracuru, mas a gente também trabalha aqui olhando para Fortaleza. Então, a gente tem todo um histórico de um diálogo estabelecido, buscando ter um relacionamento com essa comunidade, para a gente se conhecer, como você falou, porque não tem como a gente opinar sobre algo que a gente não conhece, né? Então, a gente tem um time que fica diariamente nessa comunidade. A gente tem uma iniciativa que chama Porta a Porta, que é um time que vai lá e busca esse contato. A gente faz encontros temáticos com a comunidade, também em cima de temáticas demandadas por eles mesmos. A gente tem um programa que chama Território Empreendedor, que é um programa que começou antes da operação da usina, é um programa que tem 10 anos, que a gente tem o Sebrae como parceiro, que foca no desenvolvimento do empreendedorismo local. Então, a gente traz trilhas de conhecimento, que são identificadas a partir de um diagnóstico feito na comunidade. Então, assim, é o que você precisa, né? E aí a gente vai desenvolvendo, temos grupos afirmativos olhando para mulheres, temos grupos para jovens. Então, a gente vai trabalhando várias temáticas, por exemplo, beleza, gastronomia, serviços, enfim, para atender essa comunidade. A gente tem também toda a parte de patrocínios, que tem 3 pilares que pautam, que é o esporte, a cultura e a educação. Então, tudo sempre tem estratégia, né? Diante disso, a gente patrocina o Circuito Estadual de Bodyboard. Lá a gente trabalha educação ambiental, limpeza de praia. A gente vai fazer uma corrida esse ano, ArcelorMittal. Quero até deixar o convite aqui para os atletas e não atletas, porque ela é uma corrida inclusiva, tá? Porque ela vai ter um trecho de 2 quilômetros para quem não corre. E até quebrando o protocolo aqui, Adriano, se você me permite, eu gostaria de aproveitar e até sortear aqui 2 inscrições para a nossa corrida, para quem estiver interessado. Vai ser uma corrida disruptiva, porque nós estamos trabalhando muito a sustentabilidade. É resíduo zero, vai ter uma área para crianças, nós vamos ter até doação de animais, nós vamos ter circuitos para pessoas com deficiência, enfim. É algo muito inovador e a gente quer realmente, no que a gente faz, deixar um legado. E aí vou voltar aqui para a questão da economia circular, né? Porque todo mundo tem o bichinho que pica, esse amor da sustentabilidade, se deixar a gente fica aqui falando até amanhã, né? Quando a gente fala em economia circular na ArcelorMittal, eu tenho muito orgulho de dizer que há 7 meses nós somos 0 aterro. Nós não mandamos nenhum resíduo para aterro. A gente reaproveita muita coisa lá dentro dos nossos processos. Parte dos nossos coprodutos a gente vende. A gente tem a geração de escória durante a produção do aço, que é vendido para cimenteiras, por exemplo. Nós também utilizamos esse coproduto até para ação social. A gente conecta todos os nossos projetos. Então, a gente usa esse coproduto, colocou no projeto do Território Empreendedor, que desenvolve capacitações, empreendedorismo, capacitando pessoas em construção civil para utilizar esse coproduto em obras. E assim a gente vai conectando tudo. Então, a gente está aí com esse índice muito diferenciado, né? A gente reaproveita todos os nossos gases gerados no processo e esses gases são utilizados para geração de energia, então nós somos autossuficientes em energia elétrica. Em alguns momentos, a gente até excede essa produção e disponibiliza no grid nacional. Então, basicamente, assim, grandes números, né? Um outro ponto que eu me lembrei antes de eu encerrar, que já vi que meu tempo está acabando, a gente também tem recirculação de água, que é um recurso tão importante para todos nós. Nós temos um índice de recirculação de 98,5%. Esse pouquinho que falta aí, a gente perde por evaporação, faz parte do processo, né? Mas, basicamente, é isso. A gente tem essa economia circular, a gente tem produtos que a gente doa para a geração de novos produtos. Nós fizemos uma doação de mais de 5.000 uniformes para uma associação de mulheres que, a partir daí, fez bolsas, necessaires, produtos para venda. Então, esse é um olhar que a gente tem constante, com esse cuidado também de gerar sempre essa aproximação com a comunidade. Muito obrigada, Patrícia. Bom,
após o medicamento, cuidado com a saúde, o aço, nós vamos para os bancos. E o Paulo também já está desde a primeira edição do Fórum Otimista. E eu gostaria de passar a palavra para ele, lembrando... E aí, Paulo, eu já vou direto para uma das temáticas que eu queria abordar com você e com o João, que são os fundos de investimento, os fundos também voltados para os negócios verdes. Vocês tinham um aporte de 7, quase 8 milhões, 8 bi, né? 8 bi de aportes para 2025. Eu não sei como é que está essa previsão agora, voltados para investimentos, para fundos de financiamento verdes. E para o João, né, que a Caixa também estava com um projeto grande com relação a isso, de quase 500 milhões. Tem alguns editais abertos, um, inclusive, voltado para a questão do empreendedorismo, da cidadania, né? Fora outros voltados para a justiça climática e biodiversidade. Então, já que o tema que nos move é essa paixão por transformar o planeta, como é que o Banco do Nordeste está indo? Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar a Kathleen, agradecer a oportunidade, junto com o Grupo Otimista aqui, o Adriano, e meus companheiros aqui de painel e companheiras, a Patrícia Colaferro, a Patriciana Rodrigues, o João Ademar e o Cleiton. E dizer da nossa satisfação de poder falar sobre esse tema aqui hoje. O Banco do Nordeste é essa instituição que tem 73 anos, que tem se dedicado muito à região Nordeste, tem se dedicado muito a diminuir desigualdades, a redução de pobreza, a justamente dar uma condição da nossa região empreender da forma correta, né? Empreender da forma que chegue a todos. Nós estamos falando de uma instituição, esse ano, que vai contratar de financiamentos ao torno de 70 bilhões de reais, e que engloba desde o pequenininho, né, do microcrédito, né, das políticas públicas na área urbana, com um programa chamado Crédito Amigo, e na zona rural, um programa chamado Agro Amigo, voltado para a agricultura familiar, passando pelas micro e pequenas empresas e passando para os projetos estruturadores também de toda a região. Isso dentro de um olhar que a gente entende que é um olhar sem volta e é um olhar que vai ao encontro do que precisa ser feito, que preza muito o conceito de sustentabilidade dentro de tudo aquilo que a gente faz, né? Desde o pequenininho até os grandes empreendimentos. E quando a gente fala de sustentabilidade, eu gosto sempre de enfatizar o conceito literal dele, né, da sustentabilidade, né? Isso a gente aplica muito no banco. Porque o banco ele tem um olhar econômico. E a economia é importante. Você está sempre buscando resultados cada vez melhores, seja de contratação, seja de desembolso, ter uma inadimplência baixa, ter lucros altos. Isso é fundamental, isso faz parte do negócio. De ser banco, mesmo sendo banco público, é um banco que busca o resultado econômico. Mas o banco tem uma preocupação social muito grande, que não nos interessa, como Banco de Desenvolvimento, que a economia vá bem e que o desenvolvimento social não vá, que não haja diminuição de desigualdade, que não haja redução de pobreza, que não haja condições de retirar as pessoas da fome, como, infelizmente, o Brasil agora, em 2025, novamente saiu do mapa da fome. Então, isso para nós é fundamental, que o econômico esteja alinhado com o social. Mas isso ainda não é suficiente se não tiver realmente um guarda-chuva de sustentabilidade e de proteção ambiental prevalecendo em tudo aquilo que a gente faz. Então, a sustentabilidade, olhando o econômico, olhando o social e a proteção ambiental, e faz parte do dia a dia de tudo aquilo que o Banco do Nordeste hoje vem desempenhando. Então, a gente fala de microcrédito, como eu enfatizei aqui, que é nossas políticas públicas mais vigorosas, né, que atinge aí 4 milhões de clientes. A gente, quando financia, a gente financia o pequenininho, mas financia orientando também as boas práticas que precisam ser praticadas dentro daquele financiamento e que precisa ter retorno também social e ambiental. Não dá para mais financiar coisas que vão ao encontro
desses conceitos. Isso vale também para a agricultura familiar, e aí a produção de alimentos. Essa, mais do que tudo, tem que estar dentro das boas práticas, né, que é justamente o que nós consumimos, né, e o brasileiro consome, o nordestino consome, grande parte da sua alimentação vem da agricultura familiar. Então, nós que somos o maior financiador da agricultura familiar, esses conceitos estão muito presentes em tudo aquilo que a gente financia e orienta dentro do financiamento. Quando a gente vai para as micro e pequenas empresas, que é outro carro-chefe do banco, e quando a gente junta microcrédito e micro e pequena empresa, praticamente mais de 50% de tudo que a gente faz é nesses segmentos, a gente também tem esse olhar e a motivação das práticas sustentáveis dentro da micro e pequena empresa. Por que isso? Porque nós estamos falando de 90% dos empregos formais que temos na nossa região vêm dessas micro e pequenas empresas. Então, isso é muito presente dentro do dia a dia do banco, mas também presente naquilo que é estruturador e que o banco financia. O banco hoje é o maior financiador de energia renovável da região e, acredito, até dos maiores do Brasil. Estamos falando aí de investimentos em energia solar e energia eólica na nossa região. E hoje nós somos exportadores de energia renovável, justamente porque acreditamos nisso lá atrás. E hoje o Nordeste dá mais uma vez uma prova de que, com planejamento, as coisas acontecem, né? Então, a energia solar e eólica ela é uma realidade na nossa região. É só andar pelas cidades que você vai ver as placas de energia solar acontecendo, e vão ver também aqui no Ceará, principalmente, em outros estados do Nordeste, aquelas antenas eólicas, aquelas torres eólicas também circulando da forma que circula e gerando energia renovável. Mas o banco também olha outras coisas que são fundamentais desse conceito. Nós somos hoje o maior financiador da região na parte de saneamento básico. Tem coisa mais importante hoje do que sanear as cidades. Saímos daqueles compromissos, daqueles índices, indicadores que nos trazem muita vergonha de ter uma região como o Nordeste, com apenas 30% da região com o índice de saneamento adequado nas cidades. Então, o banco hoje tem procurado também ser um grande agente financiador e multiplicamos por 10 nesses últimos 2 anos o financiamento nesse tipo de atividade. Quando a gente olha o turismo também, a gente buscando também que os conceitos também estejam presentes, até porque a gente, nas nossas linhas de crédito, o que é inovador e o que é verde tem diferenciais de juros menores. Então, quem aplica mais esses conceitos de inovação, com um olhar ambiental, ele tem uma taxa menor. Então, a gente motiva também que os projetos sejam cada vez mais verdes, cada vez mais inovadores. Então, isso também faz parte das nossas linhas de crédito, nas nossas diretrizes. E dentro também daquilo que é a grande parte do PIB nordestino, que é o comércio e serviços. O banco hoje é um grande ator, tanto na área de comércio como dos serviços, porque sabe da importância desse segmento na geração de emprego e nas boas práticas, e também estamos muito presentes nisso. Então, falei aqui rapidamente de valores que vão chegar perto de 70 bilhões de reais, mas todos eles o banco tendo uma preocupação muito forte em relação às boas práticas e sustentabilidade de quem pega financiamento conosco e que precisa, que nós cobramos também retornos que sejam condizentes também com os conceitos de sustentabilidade. Agora, eu queria fazer um parênteses, que é também muito importante, que é um olhar muito atento que o governo federal está dando nesse novo processo de industrialização que o Brasil precisa passar, que é o que nós chamamos da Nova Indústria Brasil. E a Nova Indústria Brasil ela vem com o conceito muito claro de que precisa ser uma indústria mais eficiente, precisa ser uma indústria mais produtiva, mas precisa ser uma indústria mais sustentável, inclusiva, dentro dos conceitos claros desse processo. E a Nova Indústria Brasil, o banco também está muito satisfeito, porque nós estamos conseguindo ajudar o processo de industrialização do Nordeste, que é um processo tardio, mas é um processo necessário. Esse ano nós vamos investir quase 6 bilhões de reais em novos projetos industriais em toda a região Nordeste,
Isso representa mais do que o dobro do que vinha sendo aplicado anteriormente, dentro desse olhar da Nova Indústria Brasil. E também fizemos um movimento que eu considero muito importante, que é um programa chamado Chamada Nordeste. Juntou o Banco do Brasil, juntou a Caixa Econômica, juntou o BNDES, juntou a FINEP, né, que é a nossa agência financeira para a parte de inovação, juntou o BNDES. Fizemos um grande edital, que vai até o dia 15 de setembro, já foi divulgado, e são 10 bilhões de reais para o apoio dessas instituições em projetos industriais que queiram ou ampliar ou que queiram se instalar no Nordeste. E vai desde o pequenininho até o grande. E qual é a contrapartida que a gente exige? Que esses projetos sejam sustentáveis e ambientalmente fortes. Então, são ações como essa que a gente acredita, que a gente tem feito, que está dentro das diretrizes não apenas do banco, mas nas políticas públicas federais, né, do governo federal. Então, isso para nós é muito importante, para nós isso é muito gratificante. E o banco vai cumprir e continuar cumprindo essa missão de ser o agente de desenvolvimento da região, mas que também financia, orienta, mas que olha e exige de que essas práticas de quem é nosso cliente sejam práticas realmente condizentes. E a gente sabe que isso acontece, e é só ver o que está acontecendo no Nordeste. Tem muita coisa boa acontecendo e muita coisa antenada com esse futuro cada vez mais sustentável. Então, era isso que a gente queria passar aqui e nos colocar sempre à disposição do Banco do Nordeste para quem quiser investir na nossa região. Obrigada, Paulo, presidente do BNB, que nos traz um alento quando a gente está de fora e muitas vezes não tem intimidade com a pauta ESG e pensa que os bancos ainda não chegaram, né, nessa onda. Lê do engano. Né? São um dos maiores fomentadores hoje de ações sustentáveis, que pegam do pequeno ao grande, e quando pega o pequeno, o médio e o grande, tem a tendência de fomentar toda uma região, com pequenos negócios, com médios negócios, com a gestão pública. Eu vim de uma carreira de gestão pública. Então, quando eu penso que a gente, durante um processo licitatório, você valoriza o pequeno e o microempreendedor, e que esse pequeno e microempreendedor ele está existindo em razão de uma agenda que conseguiu fechar com o banco, de um financiamento que conseguiu fechar com o banco, a gente vê o tanto que isso é transformador. João, e a Caixa? Boa tarde, Kathleen. Agradecer você, o Adriano, aos meus colegas painelistas que estão aqui hoje. E foi muito legal estar aqui do lado das meninas e do presidente Paulo, porque a gente sente muita paixão, né? Todo mundo falando da sua empresa. Acho que a colega da ArcelorMittal falou ali da mosquinha que pica a gente de sustentabilidade, e cada um picou a gente ali sobre o amor, a paixão que a gente tem sobre as nossas instituições, sobre as nossas empresas. E aí eu não vou fazer diferente das meninas, eu vou apresentar a Caixa para vocês. Apesar que eu acho que todo mundo conhece a Caixa, né? Ela está ali em toda esquina, se você passar a rua, você vai identificar a Caixa. E quem é a Caixa? Por que a Caixa surgiu há mais de 160 anos, 164 anos? Ela surgiu por isso. Também não era uma pauta comentada naquela época, sustentabilidade, inclusão, ESG, não era algo que a gente tinha ali em vista, mas a Caixa surgiu numa necessidade de incluir ali o cativo, o negro, o preto, que era escravizado e que queria juntar ali um pouquinho dos seus recursos, aquelas moedas que ele juntava, para poder agariar a liberdade, a tão sonhada liberdade. E a Caixa surgiu ali. E a Caixa vem, ao longo dos anos, se desenvolvendo como um importante agente de políticas públicas em políticas econômicas ao longo desses mais de 160 anos. E aí, o que a gente pode trazer mais recente? A Caixa, nos últimos anos, ela vem com uma ação muito forte voltada para a área de ESG, a área de inclusão, e a gente tem diversas ações tomadas nos últimos anos. Quando você estava falando aqui, você trouxe alguns números vultuosos que a Caixa, o BNB, a gente estava fazendo, e a Caixa tem na sua carteira de crédito ativo mais de 850 bilhões de créditos que são sustentáveis. O que são créditos sustentáveis para a gente? É aquele crédito que ele cumpre 2 ou mais dos acordos de desenvolvimento econômico da ONU, do ODS da ONU,
Então, a Caixa tem mais de 850 bilhões da sua carteira hoje voltada com uma característica mais sustentável, seja na área de infraestrutura, que a gente também financia governos, seja na área de habitação popular, seja na área de tanto habitação comercial popular, que são os Minha Casa Minha Vida, ou seja das entidades rurais, do FA, que é o financiamento que o governo dá à casa ali para a população e ela não tem nenhum tipo de desembolso. Então, a Caixa permeia por todas essas áreas com recursos. E aí, o que a gente tem mais, o que a gente tem feito? A gente tem feito um trabalho também, espelhando ao BNB, que a quem parabenizo, presidente, que faz um trabalho muito forte no microcrédito produtivo. A Caixa também tem feito muitas ações voltadas no microcrédito produtivo, em especial no norte do país. A gente tem desenvolvido ali atividades de o pescador artesanal, que tem um barquinho a remo, financiar ali o motor para aquele barco, fazer algum tipo de ação voltada para que ele consiga ter um pouco mais de renda. Ele dobra ali a produção dele. A produção baixinha, ele pesca 15 quilos, para dobrar ele vai para 30 quilos, mas aquilo muda o patamar daquela família. Então, a Caixa tem voltado muito recursos para essa área do país, entre norte e nordeste do país. E aí você falou do FSA, dos fundos que a gente tem em edital aberto, mais de 700 milhões. O que a Caixa faz? Ela destina 2% do seu lucro líquido contábil ajustado para ações de desenvolvimento no FSA. E a gente tem esse recurso aqui no nosso estado. Na Floresta do Araripe tem recurso do FSA lá implementado. E a gente, desse recurso, nos últimos 2 anos, a gente investiu mais de 30 milhões de reais lá no Rio Grande do Sul, porque para a gente participar da reconstrução do Estado, que foi muito abalado pelas enchentes, a gente participou ali ativamente fazendo a reconstrução do Estado. A Caixa foi um importante agente de reconstrução daquele Estado e hoje a gente fez uma reunião recente lá para comemorar, porque a gente teve uma atuação muito exitosa lá e tem um reconhecimento social muito forte sobre isso. O que a gente pode trazer mais? As meninas estavam falando da área esportiva, da área de inclusão, e isso para a Caixa é muito caro. A gente, através das nossas empresas, das nossas verticais, a gente tem verticais de seguro, a gente tem vertical de loterias. Através da Caixa Loterias, a gente é um dos maiores incentivadores do esporte paralímpico brasileiro. Então, você pega a natação, a gente teve um circuito recente aqui em Fortaleza, estive lá presente de natação, e aí a gente não pega só o atleta de ponta, o atleta de alto rendimento, pelo contrário, a gente investe na base, naquele atleta que não tem oportunidade. E tive lá com alguns atletas campeões olímpicos, paralímpicos, e eles disseram, quando eu ainda não tinha ninguém, quando eu ainda não estava na visibilidade, quem me manteve no esporte foi a Caixa através do Bolsa Atleta, que a Caixa paga ali através da Caixa Loterias. Então, também essa é uma das nossas vertentes. A gente tem as outras verticais que apostam em cultura, apoiam a educação. A gente tem alguns desses braços operacionais que a gente tanto se orgulha. O que a gente tem feito também dentro de casa, que isso é importante. A gente está falando um pouco do externo, o que a gente tem feito, mas a gente tem buscado também se desenvolver internamente. Acho que as meninas trouxeram aqui a questão de resíduos sólidos dentro das nossas organizações. A gente acha que quem não financiou um imóvel ainda, o sonho do brasileiro, todo mundo vai financiar ou quer financiar. Quando você ia para um financiamento, há 5 anos atrás, você imprimia 2 resmas de papel para assinar. Isso não é nada sustentável, né? Não é nem um pouco sustentável e isso passa despercebido pela gente no dia a dia. E a gente vem com um trabalho, principalmente nesses últimos 2 anos, nesse último ano, de reduzir isso. Um contrato que cada contrato era 4 vias, tinha 50 páginas, 200 páginas, caiu para pouco mais de 40 páginas o contrato todo, mas isso ainda podia melhorar. E hoje a gente assina mais de 85% dos nossos contratos, isso não é pouco, hoje sem papel, tudo digital. Não sei. Você tem um sistema eletrônico de informações. A gente pode assinar tanto com certificado digital como através do Gov. Hoje a gente assina pelo Gov do governo federal, que os cartórios aceitam, dá uma celeridade no processo, a gente está conseguindo ter o registro mais rápido porque dá mais segurança para o cartório também. E aí a gente vem passando por esse processo de transformação, de também fazer isso internamente. O que a gente pode buscar isso internamente? O que a gente pode reduzir? Seja no copo plástico, a gente tem ações de incentivo a materiais biodegradáveis nas nossas unidades.
bem como essa redução de custo de energia, enfim, com energia fotovoltaica na maioria das nossas unidades, ampliação desses serviços para o nosso público interno. Então, esses são alguns dos pontos que a Caixa vem fazendo, isso de uma forma muito consciente, muito forte, voltado para isso. E aí você falou um pouco de economia circular, a gente vem... Como é que a gente entra na economia circular? O que a gente tem feito para isso? Você trouxe o exemplo também do serviço de catadores de lixo. No Rio de Janeiro, a gente estava fazendo um trabalho muito forte no último semestre, junto a uma associação de catadores de inclusão financeira. Porque é importante eles conhecerem ali, terem acesso a instrumentos de banco, e a bancarização é uma forma disso. A gente tem tanto o nosso aplicativo do banco, como a gente tem o Caixa Tem, como o maior aplicativo de inclusão financeira da América. Então, a gente bancarizou mais de 150 milhões de brasileiros. Isso ainda é suficiente? Não é. A gente ainda precisa ter mais ações voltadas para eles, trazer mais conhecimento, trazer mais informação, fugir ali das bags e dos tigrinhos, né? Então, acho que a gente tem esse papel fundamental também. A Caixa tem entendido isso. A gente criou recentemente, acho que é o único dos principais bancos que criou uma vice-presidência voltada para a sustentabilidade. Então, hoje a gente tem uma vice-presidência que parou para estudar, pensar e como a Caixa vai se comportar para o futuro, como a Caixa vai olhar para a sustentabilidade no mercado como um todo, como internamente, e a educação financeira para a gente é uma pauta muito cara. Isso também entra nessa seara, e como meu tempo está esgotando, eu vou falar só da COP30. A gente está com ação voltada também na COP30, então, para eu misturar meu tempo, né, a gente está com ação voltada tanto de capacitação dos nossos gerentes, como a Caixa é um dos agentes lá, junto com outros agentes do governo federal, que estão na organização do evento COP30, e a gente está com linhas de crédito específicas para a região norte do país, também para ajudar a desenvolver e receber aquela população, tantos países que vão receber, o painel anterior era de turismo, a gente também está com ações, com recursos subsidiados na região norte do país, para ajudar aquela região a acolher essa pauta tão importante para a gente, que é a COP30 no próximo ano. Então, era agradecer e dizer que a Caixa está à disposição, é uma honra estar aqui, e que boas ideias que a gente vai acolher aqui, a gente vai levar também para a nossa vice-presidência, para tentar, de certa forma, disseminar isso pelo país. Obrigada, João. Maravilha. Dá muito orgulho ver o quanto nós temos avançado. E, para finalizar esse painel falando sobre sustentabilidade, eu queria passar a palavra para o Cleiton, que vai falar para a gente sobre as ações que a Câmara Legislativa do DF tem realizado com relação à informação, desinformação, voltada para a pauta da sustentabilidade. Porque se tem algo que falta muitas vezes, por exemplo, Paulo, para que o microempreendedor tenha acesso a um crédito, é saber que tipo de ordenamento jurídico ou de projeto de lei está tramitando para que ele possa, se sentir seguro. E, infelizmente, a gente ainda não tem bancos de dados especializados com relação a vários normativos. Mas Cleiton me contou, responsável pela comunicação da CLDF, que está desenvolvendo um trabalho muito bacana por lá. Cleiton. Vamos lá. Bom, boa tarde a todas e todos, né? Em nome da Kathleen, eu saúdo os demais. Para começar, como disse Cleiton, tem tantas informações, tem tanta base de dados, né? Que o que fazemos com elas? Principalmente dentro de uma Câmara. O que fazemos pós a coleta desses dados? O que temos que fazer? E, pensando nisso, em 2024, nós idealizamos um evento chamado Conecta CLDF. Né? E disso nasceu um produto chamado Conecta. Eu vou pedir para fazer uma apresentação, e aí a gente vai entrar nos dados, mas antes dessa apresentação, eu quero só trazer 2 dados que vão fazer parte também dela para dar um entendimento. Eu pedi um levantamento, eu vi que, através do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós temos aqui, em janeiro a maio, no Ceará, foram 12 casos de feminicídio. Né?
Em relação ao ano passado, óbvio, porque houve uma redução em 29% em 2024, mesmo período. No Distrito Federal, de janeiro a junho, 12 casos de feminicídio também. Né? E essa informação eu trago porque faz parte também do Conecta, do que ele vai fazer também. Tá bom? Bom, vamos lá. Bom, como está dizendo aí, antes de entrar, né, na fase, primeiro agradecer ao Adriano, de novo, por essa oportunidade de estar aqui, os demais. E vamos apresentar o Conecta CDF, uma solução que une tecnologia, cidadania e sustentabilidade social. Bom, vamos começar. A questão essa é a Maria, essa é um personagem, mas representa milhares de mulheres que enfrentam uma dura realidade no Distrito Federal e em todos no Brasil. Vai para o vídeo. Está sem áudio mesmo? Deve estar sem o áudio. Era para ter um som, mas... Bom. Não vai ter o áudio aí. Passo para o próximo. Milhares de mulheres sofrem pela falta de informação, assumem o compromisso de mudar essa realidade, garantindo inclusão e sustentabilidade social. Deixa eu ver se vem no próximo com áudio. Bom, vamos direto no... Estamos sem áudio mesmo. O que nós vemos como sustentabilidade social? Garantir bem-estar e equidade com acesso a direitos básicos, oportunidades e participação, reduzir desigualdades, fortalecer comunidades e construir uma sociedade justa para o hoje e para o futuro. O nosso papel, né? O que nós temos com isso? O Executivo entrega obras e serviços, o Legislativo recebe cobrança, a oportunidade de mudar essa lógica foi que vimos com o Conecta LDF. É um hub digital de cidadania, comunicação ativa, informações em um só lugar, uma IA personalizada, informação encontra o cidadão. Era para ter um áudio, mas... É com emoção, Cleiton. Exato. Sem emoção não vale. Não vai, né? Bom, o que é uma rede de apoio que ela coloca aí nessa... Deixa eu ver se eu acho aqui a legenda deles. Mas é muito do que as mulheres passam, né, no dia a dia, que é aquela rede. Muitas vezes ela vive algumas violências, ela vive alguma coisa e não sabe o que está vivendo. Ela achava que pode ser por interesse, por amor, seja o que for, mas acabam... sempre tem uma agressão, sempre tem um motivo a mais por trás, né? Realmente está sem áudio. E a situação da agressão da mulher, ela evita que a mulher vá para o mercado de trabalho. Exato. Nós vamos chegar nesse ponto também. É um círculo vicioso, né? Empreendedores, né? Cursos gratuitos, linhas de crédito e leis de incentivo. A juventude, né? Isso tudo voltado ao Conecta, como ele vai comunicar direto. Estágio de bolsa, direito de estudante, aproximação com o legislativo. Mobilidade e cidadania, gratuidade para idosos, PCDs, como acessar benefícios e leis que impactam o dia a dia. A sustentabilidade institucional, transparência, eficiência social, credibilidade, responsabilidade e oportunidade, responsabilidade de comunicar o que fazemos, com oportunidade de gerar confiança e impacto social. Informar, incluir e transformar, é assim que construímos sustentabilidade social. Bom, mas vamos lá, então, falar um pouco sobre o Conecta. Qual era o nosso objetivo com o Conecta? O que fazemos com esses bancos de dados, com essas informações todas? Né? Então, era o nosso legado para deixar nessa esfera legislativa nosso como eu posso pegar uma ferramenta e comunicar com grupos específicos. Eu quis dar entrada no tema da mulher, principalmente pela questão do Augusto Lilás, mas também porque é sustentabilidade. Você acabou de dizer uma coisa séria, como elas... uma agressão, elas denunciam, como fica a vida delas? Né? Então, a Câmara aprova tantas leis, tantos projetos, e elas não sabem como utilizar. Mas eu, pela base de dados da Secretaria de Segurança, eu tenho acesso a quem tem medidas protetivas,
A Câmara pode, através da ferramenta, comunicar direto com essa base de dados, direto para ela. Então, eu posso, através disso, fazer assim, eu sei que na base de dados eu tenho lá, um exemplo, né, 1.000 mulheres que estão com medidas restritivas. A maioria delas, muitas vezes, não sabem que ela tem auxílios, que tem a Casa da Mulher Brasileira, que tem outros benefícios. Aí, o nosso papel é informar isso. É chegar para ela, ter essa base de dados e informar diretamente, o Legislativo mandando informação para ela. Né, para que ela saiba, olha, a partir de agora você tem isso. E, de uma maneira, uma linguagem muito simples, ela possa entender o que a lei já tem, o que já está em execução, o que já está funcionando no Estado. Eu estava, semana passada, conversando com alguns amigos, e é impressionante a falta de informação. Na Câmara foi aprovada uma lei, eu acho que demais assembleias devem ter também, do botão do pânico, né, para as mulheres. Confesso a você que algumas pessoas não sabem. Outras mulheres que eu perguntei que militam na área não sabiam que era o botão do pânico. Por desinformação, por falta de conhecimento. Muitas preferem não carregar um outro aparelho celular na bolsa, porque tem que carregar um aparelho diferenciado para que ela possa, no momento que o agressor se aproximar, ela apertar um único botão e acionar toda a defesa, a setoria de segurança, a polícia militar, para que ela tenha essa proteção. A questão de empreendedorismo. O que a Câmara aprova? Quantas leis são aprovadas? Né? Quantos incentivos fiscais são aprovados? Eu posso citar a questão do BRB próximo, o próprio banco do Distrito Federal. Quando tem linha de crédito, e muitas vezes nós acompanhamos muito lá, são pessoas que têm a sua renda muitas vezes comprometida. A Câmara muitas vezes faz alguma ação, mas não chega direto, porque fica em grupos específicos, as pessoas acabam não levando isso adiante. Então, o Conecta é isso, você informar com aquela base de dados, né, específica, direcionar quem realmente tem informação concreta. Porque, hoje em dia, tanta informação que recebemos no celular, seja em que for, que você se perde, você não dá muita importância. E se você conseguir segmentar elas, você muda. Então, acho que a nossa missão é essa, o Conecta é isso, é você trazer, né, de fato, o que a Câmara faz, o que ela aprova e o que tem seus direitos, na base, na ponta. Então, é isso que eu deixo aqui para a gente. Infelizmente, não teve, né? Foi com emoção, Cleber, mas no teste estava. Mas é isso. O importante é isso, é colocar a ferramenta. E é muito importante para a mulher, como para todos os segmentos. Obrigada, Cleiton. Não se preocupe com o vídeo. A vida é sempre cheia de emoção. Que levante a mão aqui uma mulher que, por exemplo, nunca foi assediada, nunca foi agredida, né? Nunca teve o seu direito de ir e vir violado. É difícil. Poucas ficariam com as mãos sem se levantar. Para finalizar esse painel, Adriano, eu, desta vez, não vou citar Saramago e nem Gabriel Garcia Marques. Eu vou solicitar que cada um faça uma reflexão para que nós não incorramos no chamado self-washing. Não sei se todos conhecem esse termo self-washing. Se fala muito em greenwashing, em diversity washing, né? Que é a gente fazer de conta que tem ações de sustentabilidade, mas não tem. E o que seria o self-washing? Nós estamos aqui falando de financiamentos verdes, de logística reversa e economia circular, né, no âmbito da cadeia de medicamentos e aço. Estamos falando de ações que visam proteger, trazer proteção social às mulheres e também transparência com relação a toda a produção legislativa que traz a cadeia da sustentabilidade. Mas o que cada um está fazendo dentro da sua casa? Paulo, você faz coleta seletiva? Esse é o exercício do self-washing. Claro que ele não ia responder que não ia fazer, né? O self-washing é isso. Será que o que eu exijo dentro da minha empresa, o que eu faço dentro da minha empresa como diretora de sustentabilidade, como responsável por essa temática, eu levo para dentro da minha casa, eu passo esses valores que são inegociáveis
para os meus filhos. 2030 está aí, 2050 também. O que nós queremos transformar no mundo? Fica o exercício do self-washing. Será que você está fazendo uma lavagem? Ou se realmente nós precisamos falar de sustentabilidade em casa? Um beijo, obrigada.